Boas-vindas a este briefing estratégico focado puramente em Realpolitik corporativa. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em como as inovações emergentes de Deep Tech estão virando o jogo da biologia humana. Esquece aquela ideia de que isso é só uma questão médica. A gente precisa começar a entender a biologia humana como uma enorme vulnerabilidade operacional, mas que, ao mesmo tempo, representa uma gigantesca oportunidade de equity para o mercado. Nossa agenda hoje é super direta e desenhada para quem toma decisão. Vamos passar por 5 pontos rápidos. Primeiro, o fim do hardware biológico. Segundo, as vulnerabilidades do desgaste operacional. Terceiro, as startups de longevidade radical. Depois, o humano como periférico. E, por fim, a reconfiguração da produção. Ponto 1. O fim do hardware biológico. Pensa comigo. Os grandes impérios corporativos de hoje não podem mais se dar ao luxo de achar que o destino humano é, sei lá, um roteiro místico e intocável. Sendo bem pragmático, o nosso destino é tipo um software mal otimizado rodando em um hardware que já está completamente obsoleto. É um contraste gritante. De um lado, a gente tem aquele desgaste biológico natural, a fadiga orgânica e o prazo de validade curto do operador biológico tradicional. Do outro, a gente tem o futuro, que é incrivelmente escalável. O humano 2.0. Um ativo programável de design biológico unificado e alta performance. É literalmente a mesma lógica de atualizar o parque tecnológico de uma empresa, mas aplicado ao nosso próprio corpo. E isso nos leva ao ponto 2, as vulnerabilidades desse desgaste operacional. Olha o tamanho da dor de cabeça operacional para quem ainda depende 100% de equipes orgânicas. A gente está falando de desgaste biológico das equipes, daquela perda de lucidez e fadiga física que todo mundo sente. Mas o impacto não é só na saúde. O impacto é financeiro. É a destruição direta do valor de mercado das empresas. Seguindo aquela premissa brutal do projeto Blueprint do Brian Johnson, se a biologia não é medida, ela simplesmente não é gerenciada. E o declínio cognitivo de fundadores e de lideranças seniores destrói, anualmente, bilhões em valuation corporativo pura e simplesmente porque esse hardware biológico começa a falhar. Vamos para o ponto 3, as startups de longevidade radical. E como o setor de Deep Tech reage a essa crise operacional toda? Bom, com certeza não é com tratamento compassivo. A resposta é injeção massiva de capital. É tratar o declínio biológico estritamente como uma falha de engenharia que precisa ser consertada. O ponto central aqui é esse número absoluto impressionante, o investimento semente de 3 bilhões de dólares feito pelo Jeff Bezos na startup Autos Labs. Um cheque desse tamanho deixa claríssimo o nível absurdo de retorno financeiro que os grandes investidores do mercado de tecnologia estão esperando. E quando a gente mapeia os grandes players, fica nítido para onde o dinheiro institucional está indo. A Autos Labs, com esses 3 bilhões, está focada em reprogramação celular em vivo. A New Limit, que tem o peso da gigante farmacêutica Eli Lilly por trás, está mirando no rejuvenescimento epigenético. E ainda tem a Retro Biosciences, com os 180 milhões do Sam Altman, para tentar reverter a idade biológica das células. O recado é muito simples. Esses empreendimentos não são sobre filantropia, de jeito nenhum. É sobre distribuir um kit comercial de ferramentas médicas para blindar o equity das companhias. Então, sob essa lente de Realpolitik corporativa, a liderança precisa entender de uma vez por todas o que o conceito de humano 2.0 realmente significa. É basicamente uma iniciativa pesada para contornar aquele gargalo de valuation causado pelas nossas formas físicas que se desgastam. É pegar uma biologia limitada, praticamente descartável, e transformar isso num ativo corporativo de altíssima performance para rodar redondinho no longo prazo. Ponto 4, o humano como um periférico. Aqui a coisa fica meio de explodir a cabeça, porque a linha que separa o operador da máquina está sumindo muito rápido. O projeto Human Operator lá do MIT, por exemplo, usa estimulação elétrica muscular conectada a uma placa Arduino para deixar a inteligência artificial mover, literalmente, os braços de uma pessoa. É surreal. A IA simplesmente corta a necessidade de meses ou anos de treinamento físico e assume o controle direto dos membros do operador para executar tarefas com uma precisão milimétrica. E o resumo perfeito dessa realidade é uma visão bem crua. O trabalhador humano, essencialmente, deixa de ser um profissional autônomo e vira uma extensão de hardware orgânico, um periférico biológico de baixo custo que só responde às ordens de um software proprietário da empresa. Sem nenhum romantismo, sem enfeite. Essa é a maximização brutal da eficiência industrial. E, finalmente, o ponto 5, a reconfiguração da produção. A gente está acompanhando grandes saltos na integração entre robótica e biologia que estão literalmente este mês reconfigurando a produção global de forma definitiva. Pega a instalação da Tutor Intelligence em Massachusetts, mapeando as variações do mundo físico usando uma frota gigantesca de 100 robôs.
Ou essas lentes de contato de realidade aumentada criadas nos Emirados Árabes, que usam microbaterias cerâmicas de estado sólido e não precisam de eletrólitos líquidos. Sem contar os drones submarinos da Cellular Robotics, operando sozinhos por mais de 380 horas usando células de combustível de hidrogênio. É um movimento muito claro. Os impérios tecnológicos estão substituindo as vulnerabilidades orgânicas por um design computacional unificado que simplesmente não quebra. Então, fica a grande provocação para os conselhos de administração e estrategistas. A sua empresa vai continuar construindo um império dependente de uma mão de obra orgânica com prazo de validade curtíssimo, correndo um baita risco de ficar para trás? Ou vai liderar a transição das operações e da sua força de trabalho para ativos e propriedades digitais que são blindadas contra o tempo? No fim das contas, o futuro vai pertencer a quem sacar primeiro que o hardware antigo está falhando. Muito obrigado por acompanhar mais um briefing estratégico com a gente e até a próxima análise.